você pode estar conosco virtualmente. Estamos no 14º domingo após Pentecostes. Saudamos a você com o lema da semana que diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Jeremias 15:16. Desejamos a todos um abençoado culto. Desde manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e olha o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo o coração de serra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Último final de semana do mês de agosto. Quero lembrar que no mês de agosto nós acompanhamos e percebemos que muitas pessoas estavam bastante conectadas na TV. Na TV, no celular. Eu peguei um dia um Uber aqui que o rapaz ele tinha no carro o celular que guiava onde que era para a gente ir, e aí ele tinha um outro celular com uma TVzinha conectado na internet, assistindo os Jogos de Tóquio, assistir às Olimpíadas. Muitas coisas bonitas ali vemos nas Olimpíadas, daquilo que foi vivido pelos atletas. Os jogos, as competições, muitas experiências. Lembro do tempo que a gente jogava na juventude, participava de Olimpíadas, medalhas. As competições nos lembram algo muito importante. Nós competimos com as pessoas e não contra as pessoas. Por exemplo, em um jogo de vôlei, o jogo é com o outro time, não contra o outro time. Isso tem um significado aí muito importante. O com significa acompanhado por, em companhia, fazendo juntos, né? Jogando todos juntos. Mas será que é assim que acontece? Temos a ciência de estar fazendo com as pessoas? Ou estamos hoje em dia tão influenciados pelo sistema competitivo, pela mídia, pelos jogos, pelas pessoas, que vamos sempre competindo contra as outras pessoas? E isso às vezes acontece até no nosso trabalho, na nossa casa, no grupo da comunidade, na escola entre os alunos. Às vezes há disputas nos relacionamentos. Por isso está tão difícil o trabalho em equipe, em conjunto. Um quer denegrir a imagem do outro. Quero saudar neste início de culto a todos vocês com uma palavra de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz assim: Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer. E que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Como levamos a vida? Cada dia é uma corrida a ser vencida.
não sozinho, mas junto com os que estão ao lado. Eu li uma frase que gostei muito essa semana, que disse assim que amar de verdade é caminhar juntos e não correr atrás. É caminhar juntos, aprender juntos, fazer juntos, rir juntos, chorar juntos, planejar junto, compartilhar junto. Juntos nós ficamos mais fortes. Quando a caminhada acontece em conjunto, não contra alguém. Quando a caminhada, quando a atividade no grupo, ela acontece com as pessoas, em conjunto, nós nos tornamos mais fortes. E uma tática do mal, do diabo, é separar as pessoas, é isolar, é fazer com que umas fiquem contra as outras, né? E aí nós não dividimos, mas sim nós partimos. Então que possamos pensar nisto quando nós vimos tantas ações bonitas neste mês das Olimpíadas, que Deus sempre nos capacite para caminharmos com as pessoas. E nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Às vezes é importante a gente desacelerar para estar junto com as pessoas. Amém. As pessoas hoje correm traz do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Passarinhos, e lhes dá água e comida, e perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. Se Deus cuidar das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Lembrando nas Olimpíadas, algumas cenas dos jogos em equipes, a gente vê as pessoas assim à flor da pele, né? Aí eu me pergunto, você já ficou com raiva de alguém? Alguém que estava querendo fazer algo muito ali em equipe com o grupo e de repente as coisas não aconteceram como teriam que ser, e aí você ficou alterado, não gostou, e aí já tem aquela vontade assim de xingar, de jogar alguma coisa. Tem pessoas que ficam tão nervosas, tão irritadas, com tanta raiva, que tem vontade até de quebrar alguma coisa, né? De bater em alguém.
jogar o celular pela janela. Nós temos um amigo nosso que é colega pastor e a gente às vezes brinca assim, em meio a tantas situações que a gente vive no dia a dia pastoral, que a gente se diz, calma, calma. E acho que às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente precisa, em algumas situações que nos são apresentadas, ter calma, calma, restaurar a alma, o coração, novamente se encher de paciência. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 até 21 diz assim: lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Que assim seja. Diante de Deus, confessamos os nossos pecados. Senhor Deus amado, em meio a um mundo agitado, exigente e competitivo que vivemos, nem sempre conseguimos manter a paz de espírito, a calma e a tranquilidade que precisamos para sermos pessoas mansas com o nosso próximo. Nesta oração pedimos que nos ajude a limpar nosso coração de toda raiva, impaciência e imoralidade. Renova em nós os frutos do Espírito Santo e que estes sejam vistos em nosso conviver. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Anúncio da graça. Em um hino que cantamos nos cultos, lembramos a seguinte letra que consta no estribilho: paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que um próprio Pai, e dos teus pecados te livra também. Louvores sem fim entoai. Desse Deus paciente e gracioso que recebemos o perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a este Deus também somos convidados a louvar e cantar. Eu quero ser Que a paz de Deus esteja conosco e que Ele nos dê ouvidos atentos para ouvirmos os seus ensinamentos. Em vários lugares na Bíblia, lemos a respeito da necessidade de termos ouvidos, darmos atenção para a voz do Senhor. Com algumas variações, diversas vezes, Jesus Cristo disse no seu ministério terreno: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto indicado para a pregação de hoje
fala sobre a importância de termos os ouvidos atentos aos mandamentos de Deus. Moisés sabe que não entrará na terra prometida junto com o povo, e então o aconselha a ser obediente, levando a sério os mandamentos dados por Deus no Sinai. Ouçamos o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao 2 e dos versículos 5 a 9. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou lhes ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Não acrescentem as palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Até aqui a palavra do texto bíblico indicado para a pregação de hoje. Irmãos e irmãs em Cristo, ouvir no sentido bíblico é mais do que escutar. É colocar em prática o que se escuta, o que se conhece. Fazer o que Deus ordena não é algo fácil. Se fosse, Deus não teria que repetir sempre de novo os seus mandamentos, não precisaria sempre de novo falar coisas semelhantes a nós. Assim como um pai e uma mãe, em algumas situações, precisam repetir, dizer muitas vezes a mesma coisa para os filhos, com o intuito de que eles ouçam e pratiquem o que está sendo dito, Deus nos fala muitas vezes com o desejo de que ouçamos e pratiquemos aquilo que Ele está nos ensinando, nos exortando. É impressionante a capacidade que nós, seres humanos, temos de desviarmos a atenção daquilo que Deus está nos dizendo. Quando assistimos a algum filme, algum programa que consideramos interessante na televisão, normalmente a nossa atenção está focada ali. Às vezes outra pessoa entra no ambiente, fala conosco e a gente não ouve, não escuta, de tão concentrados que estamos. Mas quantas vezes não conseguimos obter a mesma atenção quando Deus está querendo falar conosco? Então é a pregação que é longa demais, o culto que demorou demais, a preocupação com o almoço que ainda está por fazer e muitas outras preocupações que tiram a nossa atenção da palavra, dos ensinamentos de Deus. Ou então são muitas coisas que nos fazem esquecer rapidinho sobre o que Deus falou. Às vezes, após assistirmos alguma partida de futebol ou outro esporte ou algum outro programa, sabemos o que aconteceu. Às vezes,
depois de anos, a gente se lembra de algo muito importante que aconteceu, que a gente assistiu. Mas em relação aos mandamentos e demais ensinamentos de Deus, nem sempre acontece isso. A nossa tendência humana é esquecer, ou então nem ouvir. Isso acontece porque a nossa natureza humana é pecaminosa e tende a rejeitar a vontade de Deus. Uma das palavras mais utilizadas no livro bíblico de Deuteronômio é ouve, Israel. E todos nós precisamos ouvir esse tipo de aviso. Ediene, ouve. Comunidade da Paz, ouve. Comunidade Bom Pastor, ouve. Comunidade Maria Madalena, ouve. Todos nós somos chamados por Deus para ouvi-lo. Os estatutos e os mandamentos de Deus nos dão sabedoria, conforme o texto. Eles nos protegem, eles nos conduzem. Inclusive, através deles, podemos dar bons testemunhos para as outras nações, para os outros povos. Como diz o texto bíblico lido há pouco, no versículo 6, que eu repito: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Quando ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, isso traz implicações na nossa vida prática, na nossa família, no nosso trabalho, na educação dos filhos. E essas mudanças, essas implicações perpassam gerações. O povo de Israel, para ter uma vida feliz na nova terra que estava prestes a conquistar, deveria ouvir e praticar os mandamentos de Deus. Caso contrário, os israelitas logo seriam tão infelizes e escravos como seus antepassados foram no Egito. Ao contrário do que muitos pensam, os mandamentos de Deus nos dão liberdade. Sem eles, facilmente nos tornamos escravos de nós mesmos, dos outros e dos falsos deuses que existem neste mundo. Um bom pai, uma boa mãe, colocam limites para os seus filhos. Não permitem, por exemplo, que suas crianças pequenas brinquem com objetos pontiagudos, porque sabem que isso é perigoso. Assim, Deus também age conosco. Nos primeiros capítulos de Deuteronômio, o povo é lembrado de tudo o que aconteceu, sobre o que Deus fez por ele. Tudo isso é o fundamento, a razão pela qual Deus dá estatutos, leis, a fim de que o povo obedeça. Não é uma obediência baseada na tirania, como acontece em relação a outros deuses, deuses falsos, mas uma obediência a um Deus que ama e cuida do seu povo. Mas por que Moisés diz que nada deveria ser tirado ou acrescentado aos mandamentos, às leis de Deus? Porque essa também é uma tendência humana. Já lá no jardim do Éden, a Eva alterou a lei que Deus tinha dado ao casal. No Novo Testamento, encontramos várias passagens bíblicas onde se constata que os fariseus, os escribas, acrescentaram doutrinas às leis de Deus. Inclusive no Evangelho de Marcos, previsto também como leitura para o dia de hoje, vemos Jesus criticando os mesmos. Ouçamos, Marcos 7, 6 a 9. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Será que nós também muitas vezes não violamos os mandamentos de Deus, diminuindo ou acrescentando? As pessoas legalistas tendem a acrescentar coisas às leis de Deus. Já as pessoas muito liberais tendem a retirar, diminuir coisas das leis de Deus. No entanto, nosso propósito deve ser guardar os mandamentos da forma em que eles nos foram dados, nem aumentando, nem diminuindo. Tem algumas partes da palavra de Deus que nos incomodam, que às vezes a gente tende a virar a página da Bíblia, porque aquilo toca em algum ponto que a gente não gostaria. Apontam os nossos erros. E daí, como nós agimos diante disso? Lemos, quem sabe, só os textos que nos agradam? Ou se ouvimos alguma pregação de um texto que não gostamos, daí, quem sabe, já não vamos ao culto? Complicado. Ao invés de arrancarmos da Bíblia as páginas que nos incomodam, que tal deixarmos Deus arrancar da nossa vida os pecados que o incomodam? Quem tem a palavra de Deus como orientação para a vida é uma pessoa sábia e inteligente, conforme diz o texto, por mais simples que seja. Quem não tem a palavra de Deus, por mais conhecimento científico e poder que tenha, é uma pessoa ignorante. Nosso Deus é um Deus achegado, um Deus próximo, diz o texto. É um Deus amigo, com quem podemos contar em todos os momentos. Ele se preocupa conosco. E o texto finaliza com um solene alerta. No versículo 9, apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Experiência e conteúdo ouvido não podem sair do coração, mas devem estar nele em todos os dias da nossa vida e deve ser transmitido aos nossos descendentes. Deus é bom, Deus nos ama e é por isso que Ele coloca na nossa vida limites e nos abençoa com os seus mandamentos. Você e eu estamos determinados a colocar a palavra de Deus em prática? Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça dia após dia. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro. E mesmo em tempestades, confiamos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos
corações. Encontrei sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Amém. No texto da saudação deste culto, nós lembramos que as palavras que foram ouvidas encheram o coração, né? Encheram o coração de alegria, de felicidade. Nós temos que ficar atentos ao que a gente ouve por aí, isso é muito importante. E o que as pessoas estão falando, porque é importante quando nós ouvirmos também selecionar o que nós queremos ouvir, buscar bons conselheiros. E estes conselheiros, eles precisam que nós escolhemos que possam temer a Deus, que das suas palavras saiam sabedoria, saiam ânimo, saiam esperança, né? Que as palavras que venham a nós sejam um canal de bênção. Porque as palavras que nós ouvimos, elas podem influenciar para o bem ou para o mal, né? Então, quem já não ouviu algo de alguém e depois começou a ficar com dúvida? Ou quando a gente ouve um conselho e aí depois ficou com raiva, ficou com ciúme, ficou brabo e aí foi metendo o pé pelas mãos e aí diz depois, por que eu fui ouvir aquela pessoa, né? Então, os conselheiros, eles são importantes. Quando nós olhamos o significado da palavra conselheiro, é aquele que guia, aquele que orienta, aquele que dá direcionamento. Lembram a base para os encaminhamentos e as decisões. E nós lembramos um texto bíblico que ele é muito lembrado na época de Natal, mas é do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Talvez alguém até conheça a música desse hino. Deus é o nosso conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E nesse versículo bíblico o profeta coloca Deus como um conselheiro. Então, que possamos buscar a esse Deus que nos aconselha. E especialmente aos filhos de Deus, que carregam a base da palavra de Deus para poder aconselhar. Pai amado, que possas ser sempre nosso conselheiro, nosso guia, nosso orientador. Que estejamos com pessoas que tenham paciência para nos ouvir e que tenham palavras que venham de Ti e nos façam bem. Que a nossa caminhada seja em conjunto, como amigos, amigas, como irmãos e irmãs na fé, como uma grande família cristã. Capacita-nos a andarmos juntos. Oramos pelas crianças, que cresça em seus corações a Tua palavra e que haja pessoas para semear. Oramos pelos jovens, que busquem os valores da família e tenham a alegria de viver. Oramos pelos doentes, os que fizeram cirurgia e pelos que fazem tratamentos médicos, que a Tua bondosa mão os cure e alivie as suas dores. Dá, ó Pai amado, o que nos falta e ensina-nos a sermos gratos por tudo o que temos. Tudo mais, nos unimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final desta celebração, queremos também nos despedir com a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor e o sirvamos com alegria, sempre levando em conta, levando a sério os seus ensinamentos. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.